bênção maior passava para aquele filho. E o mais velho levava a maior bênção. Os outros levavam uma bênçãozinha. Deus abençoe os irmãos. Vocês podem sentar um minuto. E pelo menos tente. Se não der conta, não tem problema. Deus abençoe os irmãos. Eu tive uns problemas aí, irmão, mas confiei em Deus e criei que não ia ser nada. Eu fui fazer uma cirurgia, tenho uma cirurgia marcada do ombro, do tendão. Daí tudo encaminhado para fazer cirurgia, o doutor me encaminhou para o cardiologista para fazer o eletro, né? Chegamos lá no fazer o eletro, lá foi constatado problema no coração. Até mesmo eu nem sabia. Mas se tem problema, vamos resolver, né, irmão? Mas entreguei nas mãos de Deus. Aí passou um tempo, fui fazer o eletro. Daí me encaminharam para fazer o exame de esteira para ver a resistência do coração. Fui fazer a esteira, também não tive condições, senti cansaço, dor nas pernas, foi bem ruim. Aí o doutor achou melhor fazer outro exame. Daí demorou um tempo, daí nós viemos no culto aqui domingo, fomos convidados, o irmão Luciano me convidou, o pastor Pisoni veio aqui, aí nós viemos. Mas eu cheguei aqui já ciente que aquele dia ia ser especial para mim. E graças a Deus foi. Terminei minha cura quando o pastor orou aqui, que cada um que tivesse um problema, colocasse na mão de Deus e cresce. E eu fiz isso. Até na estrada, quando eu estava indo de volta, a irmã Ana falou: de hoje em diante, Natalino, pode crer que você foi curado. E eu não duvidei, irmão, sempre criei. Daí fui fazer o exame. Sexta-feira, às 4 horas da tarde, tudo certo, fazer o exame. Cheguei na Cardio Prime lá fazer o exame. Era às 4 horas, deu 4h30, nada do meu exame. Daí sempre é certo, 4 horas e 4 horas, não 4h30. Fui perguntar lá no balcão o que tinha acontecido. Tinha extraviado minha ficha da autorização do exame. Mas isso é tudo coisa ruim que faz para incomodar mesmo, para a gente desistir, ficar nervoso, tudo acontece. Aí, mas daí falaram que não se preocupasse, que estava providenciando uma nova requisição com o doutor ali mesmo e ia autorizar o exame para mim. Deu certo. Fui fazer o exame lá, irmão, um exame bem complicado. Injetaram um líquido na minha veia, aí para o meu coração disparar. Eu não tive condições de fazer a esteira, né? Aí, mas daí eu já fui fazer o exame ciente que, graças a Deus, não ia ter nada, ia dar tudo bom o meu exame. E sempre crendo. Aí falei para o doutor: doutor, eu quero que o senhor fale para mim, o que tiver de bom, de ruim, o senhor fale para mim, porque já está ciente do que eu estou lidando. Porque eu tive problema com meu pai, meu falecido pai morreu do coração, foi infarto, passou por 3 infartos. E eu fui o responsável para herdar do pai, mas também fui o responsável para botar um basta na família. Glória a Deus. Aí o doutor pegou e falou para mim: seu Natalino, seu coração, não estou vendo nada de errado, seu coração está 100% perfeito, não tem problema nenhum. Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus.
Aí o doutor pegou, me encaminhou, disse, não, você vai levar teu exame para o teu cardiologista lá, se ele quiser investigar mais alguma coisa, ele vai falar contigo. Peguei e fui no cardiologista. Aí levei lá para o doutor, até lembrei de vários depoimentos que os irmãos dão, assim, que na hora que ia apresentar o exame para o médico disse, eu não entendo, porque tinha problemas, agora não estou vendo nada aqui, o teu coração está bom. O senhor está autorizado a fazer a cirurgia, Sr. Natalino, o senhor está autorizado para o senhor correr, o senhor fazer o esporte que o senhor quiser. O senhor não tem nada, Sr. Natalino. Então, agradeço a Deus, irmãos. Agradeço aos irmãos que oraram por mim, porque eu pedi para os irmãos em Blumenau orar por mim, que eu estava enfrentando uma luta. E criei, irmão. E criei. Graças a Deus, estou aqui, irmão. Quero fazer o melhor para servir meu Deus. Eu e minha família, se Deus quiser, irmãos. Eu agradeço a igreja e aos irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Para Ele toda a glória, toda a honra. Você vê que Jesus é tão bom para conosco, né? E não tem mérito de homem nenhum nisso, né? A gente nem sabia que o irmão Natalino estava doente, mas o Senhor sabia. E toda a glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo, que Ele sempre ouve as orações de seus filhos. Então eu fico feliz por isso, irmão, porque sempre Deus está em nossas reuniões. E quando Ele quer fazer, Ele faz. Não tem... Você vê que não precisa nem um alarde, nem nada. Não tem nada a ver conosco isso. Isso é para a glória do nome do Senhor Deus. Que Deus te abençoe, irmã Natalina, e continue firme servindo ao Senhor. Eu vejo que as coisas de Deus, elas têm que ser assim, elas têm que ser divulgadas para que o nome do Senhor seja glorificado, não é, irmão? Então, como Ele fez com o Natalino, Ele pode fazer com qualquer um, basta que você tenha fé e confiança aí, como um filho, amém? Eu tenho uma nova mensagem para vocês esta manhã, quando vocês saírem por ali, podem pegar. O título é Além da Cortina do Tempo. Aquela visão que o irmão Brana teve em determinado momento de sua vida. Ele foi lá do outro lado e viu os irmãos do outro lado. É disso que trata esta mensagem. Além da cortina do tempo, você pegue a sua. E hoje pela manhã, se tiver irmãos que têm bebês, filhos pequenos, você tem direito a uma revista dessa, que chegou da Voz de Deus, para você ensinar as crianças, tá bom? Seus filhos. Então você vai ter aqui, ó, histórias da Bíblia para contar para eles. Tem a história desse menino que estava doente, uma pequena criança, e ele resolveu, ele viu o pai dele assinar um cheque e disse, pai, me dê um cheque desse que eu vou assinar um cheque para Jesus. Coisa de criança. E ele assinou um cheque para Jesus pedindo sua cura, e ele foi curado. Tem fotos do homem de Deus, o profeta, caçando em muitos lugares. Tem, bom, vocês vão ver em casa tantas coisas boas para vocês contarem, mas é para contar para as crianças. E tem a história do Cuta, o jumento. Eles fazem uma história sobre o jumento que levou Maria e José até Belém. Então você tem muita coisa boa aqui para falar para as crianças, em vez das crianças estarem aprendendo coisas que não devem, né? Mas tem um motivo para você ensinar algo para eles de Deus. Então você terá direito a uma depois. Eu amanheci o dia cantando um hino que veio ao meu coração, vou cantar com vocês, é o 29. Vamos cantar o hino 29? Ele fala sobre a doce voz que o nosso Senhor tem. E se é uma doce voz que nós gostamos de ouvir,
quando estamos aqui numa manhã como esta, nós queremos ouvir a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus esta manhã? Eu creio que Ele tem uma coisa para nós tão boa hoje. Amém, meus irmãos? E ontem tivemos em Blumenau no culto de ceia, foi muito bom. Depois do si faz o dó e o dó sustenido com diminuta, né? Fica bonito, né? Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e preciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que ele ouvi dizer: vem meu filho, vem me escutar. Aleluia. O que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas até, que eu triste humilhar pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Fé, amado. Qual maior prazer que ele ouvi dizer: ei meu filho, vem me escutar. O que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Aleluia. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina um caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que lhe ouvi dizer: vem meu filho, vem me escutar.
paz do Senhor. Agora vamos estudar um pouquinho da palavra para aprendermos algo esta manhã que é muito importante para nós. Eu sei que isso que eu vou falar, alguns já sabem, mas nós precisamos pensar sobre isto, porque isso tem a ver conosco. Deus abençoe a cada irmão. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoração de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Glória a Deus. Amém. Senhor Deus, nesta manhã nós queremos pedir o teu auxílio. Nós saímos de casa para aprendermos sua palavra. Quando estamos com a mente tranquila esta manhã, queremos que nos ensine, que o Senhor reparta o pão conosco, que o Senhor aplique essa palavra em nosso coração e que possamos guardá-la, entesourá-la, porque é isso que nos livrará do mal e do pecado. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, que o Senhor realmente fale profundamente em nossos corações para que possamos tomar as atitudes que devemos tomar a cada dia com o propósito diante do Senhor de sermos melhores cristãos. E só existe um nesta manhã que pode nos fazer melhores cristãos. Este é o Espírito Santo que está aqui conosco. Então, portanto, nos submetemos à sua vontade e queremos que isso seja feito em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? O culto de hoje começará o prelúdio às 5h30, tá bom? 17h30, você já esteja aqui para se preparar para o culto, para a palavra do Senhor. Muito bem, meus irmãos, eu sei que nós fomos chamados para servir a Deus, mas nós não somos, você sabe que existem muitas coisas que vão além do que as pessoas pensam. Nós não somos chamados apenas para servir a Deus numa igreja. Todos nós sabemos disto. Existe um processo de Deus na vida de um cristão para ele ir adiante. É por isso que nós precisamos estar nos cultos. Porque cada culto que você vem, cada escola dominical, nós vamos aprendendo a quê? A sermos melhores cristãos. Deus nos chamou para isto. Por quê? Porque Deus tem filhos. Filhos. O que você faz com uma criança que nasce? Você vai ensiná-lo. O que vai ser colocado dentro daquela criança, o que vai formar o caráter daquela criança, é o ensinamento que a gente faz. É o ensinamento que a gente dá a ele, o exemplo que é dado de um pai, de uma mãe para aquele filho, para aquela criança, vai formando o caráter dentro dele. Nós temos muitas vezes dificuldades na igreja com muitas pessoas que não tiveram o acompanhamento que deveria ter com o pai e a mãe, ensinando como deve ser um bom filho, como é os procedimentos para que eles entrem num casamento mais maduros. E aí tem dificuldades dentro dos casamentos,
dentro da igreja, até dificuldades no relacionamento, até entre membros, irmãos, por causa disto. Mas graças a Deus que Deus nos chamou. Deus nos chamou não para sermos um povo que segue uma religião. Não, nós estamos muito mais além disto. Nós temos uma revelação muito mais além disto. Deus nos chamou para ser seus filhos. E filhos, eles parecem com o Pai. Não é verdade? É a cara do Pai, é ter os traços do Pai. Se um filho natural aqui tem que ter os traços do Pai, nós, como os filhos de Deus, também temos que ter os traços, as características do nosso Pai, que é Deus. Foi para isso que nós fomos chamados. Então, para nós sermos chamados e termos a característica do nosso Pai, nós temos que descobrir quem é que era o nosso Pai, quem era o nosso Pai, quem é este Deus a quem servimos, que não é simplesmente um senhor velho, cabelo branco, barba, que está lá em cima, muito longe, não. Nosso Pai é diferente, nós temos um relacionamento com Ele. Todo culto Ele desce. Por que Ele veio curar o nosso irmão? Porque Ele estava aqui. Ora, Ele viu um filho precisando, não precisou. Por isso que eu digo, irmão, não tem interferência humana nisto. Claro que tem na pregação, porque Deus precisa de uma boca para pregar, Deus precisa de uma mente para agir através dela, mas não tem nada a ver conosco, porque não somos nós que fazemos isto. Não é o homem que faz, ninguém cura ninguém, mas Ele que pode fazer através da pregação. E você chega e senta aí, e você diz, é o meu Deus, eu vi. Se o irmão Natalino não viesse com esse propósito, eu também não ia receber. Não adianta. Se ele viesse, tá tudo bem, eu vou ficar com isso mesmo, eu herdei isso do meu pai, é uma doença hereditária, são espíritos que se estabelecem em famílias, e ele disse que foi escolhido entre os filhos para ter a mesma doença do pai, mas isso foi quebrado domingo agora. Quer dizer, isso não vai passar adiante para o filho dele, já. Aquele espírito já saiu dessa árvore genealógica. E é para isso que existe esta mensagem, esta palavra que nós queremos, para quebrar estas coisas mesmo. Louvado seja o seu nome por isso. E eu digo isso para você porque nós não temos que ter e carregar estas coisas e levar adiante. E se teve problemas na nossa família, se o pai não foi crente, o avô não foi crente e abriu uma brecha para que espíritos de enfermidade, ou seja lá o que for, entrou na família para trazer danos, mas existe uma palavra poderosa, um Deus poderoso que quebra estas coisas, joga por terra, louvado seja Deus. Isso é Deus trabalhando com os seus filhos, amém? Então, deixa eu explicar aqui, que eu estou falando de filhos, mas tem uma coisa a mais aqui para nós aprendermos. Amém? Paulo está se referindo neste texto que nós acabamos de ler agora, de ver aqui, a algo que era feito no Velho Testamento. Um pai tinha filhos, mas você sabe que filhos, um é diferente do outro. Tem filho que ele se importa mais com determinadas coisas. Tem filhos que eles são mais atentos, tem outros que são mais dispersos, mas não ligam muito, sabe, não dão valor a certas coisas. Filhos têm um diferente do outro. Então, se um pai tinha filhos, e você sabe que no Velho Testamento será levado muito a sério, a bênção da primogenitura, isso era uma coisa muito séria no Velho Testamento. O pai ia ficando velho, quando ele via que ele ia morrer, ele chamava o filho mais velho, como Jacó chamou os seus filhos, o Isaac chamou seus filhos, que era Esaú e Jacó, e ele pegava o mais velho e colocava a mão sobre a cabeça dele e impetrava uma bênção. E aquilo não era por acaso, saía da boca dele e Deus levava em conta o que era dito. Então aquela bênção, tudo que vinha, a sua herdade, tudo que ele tinha adquirido, tudo que era bênção maior passava para aquele filho. Passava para aquele filho.
E o mais velho levava a maior bênção. Os outros levavam uma bênçãozinha menor, não deixavam de levar, mas era menor. O mais velho, o primogênito, é que levava a bênção maior, que nós chamamos de bênção da primogenitura. E eles, por ser filho mais velho, já sabiam, meu pai um dia vai morrer, e tudo isso que ele tem, tudo que ele adquiriu, tudo que é de mais importante que ele tem, vai passar para mim. E ele adquiria aquilo. Quando ele casava, que ele tinha filhos, o filho mais velho, e assim ia, nas gerações, passando de pai para filho, a bênção de primogenitura. Agora, o que está acontecendo aqui é um pouco diferente. Porque vamos dizer que o pai tinha vários filhos, mas ele ficava observando os filhos dele. Quando ele via que os filhos estavam ali, não sabia, eram crianças são crianças, mas o pai estava ocupado nos seus negócios, tratando dos negócios, e ele era muito ocupado, ele não podia dar atenção devida para criar os filhos, então ele chamava um tutor. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele chamava um tutor e dizia assim, olha, aqui estão os meus filhos, e eu quero que você cuide deles para mim. O tutor não podia ser qualquer pessoa, ele tinha que ser uma pessoa responsável, uma pessoa de confiança. Por quê de confiança? Porque o pai sabia que os seus negócios eram importantes, então ele tinha que ter um filho, pelo menos, que ele pudesse confiar e passar para eles a administração dos seus negócios, porque ele sabia que ia ficar velho, alguém tinha que levar adiante aquilo. Então o tutor não podia ser qualquer pessoa, e o tutor vinha e pegava aquelas crianças e começava a cuidar deles, começava a dizer, olha, o teu pai tem negócios e ele vai precisar que você tome conta, e o tutor começava a ensinar aquelas crianças. E ele começava a cuidar e ensinar para formar um caráter. E ficava observando aqueles meninos. Você entendeu? E eles iam crescendo, e ele ensinando e observando o andamento. Se ele visse que o menino era um desmiolado, vamos dizer, que não ligava, não estava nem aí, não dava valor, e o tutor observava. E via assim, esse aí não vai dar certo. Por quê? Porque ele não tem responsabilidade, ele não liga. Ele não está vendo que o pai dele quer passar isto para eles. Por que ele não se preocupa? Mas ele não estava nem aí, queria estar aproveitando nas festas, com as mulheradas, e está gastando o dinheiro do pai como queria. Mas tinha um que estava atento, tinha um que observava, tinha um que cuidava diferente, ficava preocupado, e começava a aprender tudo que o tutor ensinava. Então o tutor tinha um tempo, tinha uns anos para trabalhar, e era um tempo definido. Quando chegava o tempo final, o pai chegava, e aí? E aí? Eu botei a responsabilidade sobre você para cuidar dos meninos. Quem é deles que passou no teste? E o tutor dizia, olha, tem um aqui, tem um aí que não liga muito, não, ele passou o tempo todo, não deu valor, mas tem um aqui, que este vai dar conta, olha, ele obedeceu, ele realmente dá valor, ele está preparado. Você assina embaixo que está preparado? Sim. Então, isso era no Velho Testamento, estou citando coisas da Bíblia. Então o pai dizia, então vamos fazer a cerimônia. Então o que é que ele fazia? Pegava aquele rapaz, marcava um dia, convidava as pessoas para uma festa, levava ele para determinado lugar, colocava uma roupa sobre ele, uma roupa diferente sobre ele, e o levava para fora da cidade e fazia uma grande reunião, um jubileu que chama. E na presença das pessoas, e ele dizia assim, olha, este meu filho, o tutor tomou conta dele durante tantos anos, ensinou, e agora o tutor disse que ele está pronto para assumir as responsabilidades do meu negócio. E aí fazia aquela festa, colocava a roupa, e tinha uma cerimônia que eles faziam ali. Colocava as mãos sobre o rapaz, e quando saía, que terminava aquela festa,
e eles proclamavam ele se tornava co-herdeiro do pai. Quer dizer, o pai o admitia nos negócios da família. Oficialmente, aquela reunião era para isto, ele era admitido na reunião e nos negócios da família, e a partir daquele momento, toda a autoridade que o pai tinha, ele passava para aquele rapaz. Se tinha um cheque, agora a assinatura dele no cheque tinha o mesmo valor, o mesmo peso da assinatura do pai, quer dizer, ele respondia por todos os negócios da família oficialmente, porque ele foi agraciado, porque ele passou no teste, porque ele aprendeu com o tutor e agora ele podia administrar junto com o pai da mesma forma, com a mesma autoridade. Isso é bíblico. Por que isso está na Bíblia? Por que isso está aqui? Porque as coisas que estão na Bíblia, elas não estão por acaso. Você me entendeu? Elas não estão por acaso. Você vai ver que Jesus passou pelo mesmo processo. Jesus, ele se fez carne, ele é o próprio Deus que se fez carne e veio para a terra. Mas você vê que Jesus estava neste corpo de carne, e como ele estava neste corpo de carne, ele teve que aprender a obediência. O livro de Hebreus fala disso, que ele, sendo homem, teve que aprender a obediência por aquilo que ele padeceu. Capítulo 4, versículo 15 fala disto. Então você vê que Jesus teve que passar pelo mesmo processo. Quando você vai ver, o pai estava observando o andamento do seu filho. Quando você olha para o livro de Mateus, você vai vendo, vamos só no livro de Mateus, você vai observando a maneira como aconteceu com Jesus. Abra o livro de Mateus e vá acompanhando comigo. Mateus capítulo 1, capítulo 2, fala do seu nascimento. Mas no capítulo 3 de Mateus, fala do seu batismo. Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, certo? Não é isso que diz a sua Bíblia? Quando você olha, vire a Bíblia no capítulo 4, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar Jesus sendo tentado. Não é verdade? Jesus sendo tentado. Ele encontra o diabo cara a cara no deserto e sofre 3 investidas de Satanás, mas ele vence. Ele não perdeu para o diabo. Ele não perdeu para Satanás. Ele venceu Satanás. Ele estava no processo de Deus, estava observando o andamento dele. Mas ele sai de lá na unção. Aleluia, louvado seja Deus. Do versículo 12 em diante, ele chama os seus primeiros discípulos. Então ele estava cuidando, ele estava interessado nos negócios do Pai. Ele não estava agindo de qualquer maneira sobre a terra. Amém? E você vai no capítulo 5 agora de Mateus, e ele começa a pregar o Sermão da Montanha. E ele começa a dar instruções, como é que deve ser a nossa vida, como é que nós devemos proceder, porque o Sermão da Montanha fala como é que tem que ser o proceder de um filho de Deus. E ele ensina no capítulo 5, ensina no capítulo 6, você vai ver, ensina no capítulo 7, foi o maior sermão que ele já pregou, em cima de um monte, para os seus discípulos, como é que deve ser a vida cristã. Ele estava cuidando dos negócios do Pai. Você está me vendo? Está vendo isso na Bíblia? Aí ele diz no versículo 33 do capítulo 6, o que vocês têm que fazer não é se preocupar com as coisas desta vida, com o que vocês devem comer, com o que vocês vão vestir, com que isso é os gentios, mas vocês devem buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não diz isso em Mateus 6,33? E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está cuidando das coisas do Pai, ele está preocupado com os negócios do Pai. E você vira a Bíblia, vá virando a Bíblia. No capítulo 8, ele começa o seu trabalho de cura. Ele cura o leproso, ele cura o servo do centurião em Cafarnaum, ele cura a sogra de Pedro, no versículo 14. E ele fala como é que nós devemos seguir, no versículo 18, como nós devemos seguir a Deus, de que maneira. E ele fala da sua humildade, que ele não era apegado com nada deste mundo, ele não estava preocupado nos prazeres, ele não estava preocupado com as coisas desta vida. Ele chega no versículo 20 do capítulo 8, ele diz: as raposas têm covis,
As aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E ele disse assim, vocês têm que ser assim para me seguir, têm que ser humildes como eu, não apegado com as coisas. E você vai ver que ele vai no meio da tempestade, e ele acalma a tempestade, ele expulsa os demônios. No versículo 28 do capítulo 8, ele está cuidando das coisas do Pai, ele está preocupado com as coisas do Pai. E você vai no capítulo 9, e ele cura o paralítico em Cafarnaum. No versículo 9, ele chama mais discípulos, chama o Mateus na coletoria, e ele fala de jejum no versículo 14, ele está cuidando das coisas do Pai. Quando chega no capítulo 10, ele convoca 70 discípulos para sair evangelizando. Ele diz, entrem nas casas, e nas casas que vocês entrarem, se tiverem enfermo, vocês curem, se tiverem espíritos malignos, vocês expulsem, eu dou autoridade para vocês irem. Ele está cuidando das coisas do Pai. Ele está sendo observado pelo Pai, que ele está interessado nas coisas do Pai. Aleluia, louvado seja Deus. E você vai vendo coisas acontecendo. Eu só estou analisando em Mateus, capítulo 11, ele vai falando, João Batista manda aos discípulos, no versículo 20, ele fala contra as más cidades que não aceitaram a sua palavra, que não receberam os seus ensinamentos, que não creram nele. Ele começa a falar de juízo para aquelas cidades, e capítulo 12 e ele vai trabalhando, vai cuidando das coisas do Pai. Tem hora que ele bate de frente com a igreja do seu dia. No capítulo 12 ele fala da blasfêmia dos fariseus, que os fariseus jogaram um nome terrível sobre eles. Os fariseus eram os crentes daquela época, eram os pastores da época, e deram um nome feio para ele, chamaram ele de Beuzebu. Quer dizer, ele era o próprio Deus, mas os crentes da sua época o chamaram de Beuzebu, confundiram. Tudo isso ele levou sobre ele, porque ele estava cuidando das coisas do Pai. E você vê que quando nós estamos aqui cuidando das coisas do nosso Pai, também nós não somos compreendidos, entendidos. As pessoas criticam, as pessoas nos denominam de outras coisas. Mas por quê? Porque nós estamos cuidando das coisas do Pai também. Veja, aleluia! No versículo 33 do capítulo 12, ele começa a falar de árvore boa, que produz fruto bom, e diz que a árvore má produz os maus frutos. Não pode uma árvore boa produzir frutos ruins, nem a árvore má produzir bom fruto. E ele começa a falar que cada fruto produz segundo a sua espécie. Ele está falando de coisas do reino de Deus, do seu Pai. Aleluia, louvado seja Deus. No capítulo 13 ele começa a ensinar por parábolas, fala da parábola do semeador, do trigo, do joio. Vai me acompanhando aí. Ele vai falando da parábola do grão de mostarda no versículo 31, ele explica a parábola do joio, ele explica a parábola da semente. No versículo 44 ele começa a falar do tesouro escondido, da pérola, e vai contando, e você vai ver que no capítulo 14 ele multiplica os pães. Ele está cuidando das coisas do Pai. Ele andou por cima do mar para dar uma lição para os discípulos, que ele era o Todo-Poderoso. No capítulo 15, ele fala da tradição dos anciões, quer dizer, ele disse, não foi isso que eu vim fazer, esse modo de crer está errado, Deus não aceita essas tradições humanas, pensamentos humanos a respeito de Deus, interpretações humanas da Bíblia, Deus não aceita. Ele bateu de frente com a igreja que interpretava a palavra. Por quê? Porque ele estava cuidando das coisas do Pai. Louvado seja o seu nome, aleluia. E ele começa a bater no capítulo 16 sobre os fermentos dos fariseus, e é aqui que eu quero chegar. 16 ele bate contra o fermento, porque fermento era doutrina errada, e se tinha uma coisa que ele não aceitava era isso, porque ele era a palavra pura, genuína, não tem mistura de nada, glória a Deus. Mas quando chega no capítulo 16, o Pai olha para ele e vê, ele está se comportando bem, ele está defendendo a palavra, ele está cuidando das coisas certas, ele não deu até agora, ele não resvalou em nenhum ponto, ele cumpriu certinho tudo, ele está ensinando certo, ele está curando, ele está tratando das coisas minhas. Quando termina o capítulo 16, o Pai está satisfeito com ele, o Pai está tão feliz com ele, o Pai está tão alegre com ele, que ele diz assim, agora chegou a hora, meu filho,
de fazer a cerimônia. Vamos fazer a cerimônia de adoção? Vamos, porque você fez tudo certo, você lutou contra o diabo e venceu lá no deserto. Você ensinou certo, eu não gosto dessa mistura que esses fariseus estão fazendo na igreja. Você está pregando a palavra certa, é assim que eu gosto. E chegou a hora da cerimônia. E quando chega a cerimônia, vai no capítulo 17 de Mateus, e você vê a cerimônia cumprindo o Velho Testamento no Novo Testamento. Vamos lá, irmão Edson, versículo 1. Jesus termina o versículo 28 do capítulo 16, dizendo assim: em verdade vos digo que alguns há dos que estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aí ele começa o capítulo 17. Leia. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Até aí. Você entendeu bem? Parece um texto simples, mas não foi simples isto. Por que ele pega 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, como 3 testemunhas para cima do monte? Porque aquela foi a sua cerimônia de adoção. Você entende? Ele precisou passar por isto. Porque até ali o pai estava observando qual era o andamento do seu ministério e viu que ele estava se comportando bem. E agora ele disse: agora chegou o momento de toda a autoridade ser passada para ele, porque ele está se comportando correto, ele está tratando dos negócios. E como a cerimônia incluía a mudança, umas vestes, você vai ver que no versículo 2 que diz que ele transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então está se cumprindo uma cerimônia como era do Velho Testamento. Colocavam umas roupas especiais no filho para que ele pudesse passar por aquele processo. Pedro ficou tão emocionado quando viu aquilo que não queria sair de cima, porque ali era a glória de Deus em cima daquele monte. Mas quando ele estava falando para fazer 3 tendas, eis que uma nuvem luminosa cobriu, e da nuvem saiu uma voz. Da onde veio essa voz? Do Todo-Poderoso, do Senhor Deus, da grande fonte, do Senhor Deus dos céus. Olhou e dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer nele. E tudo que ele disser a partir de hoje, vocês escutem o que ele falar, porque agora ele tem coigual comigo todo o poder, toda a autoridade. O que ele assinar, eu assino. E o que ele disser, está dito. A autoridade que ele tem agora, eu assino embaixo. Por quê? Porque ele passou no teste de adoção. Você me entendeu o que é isto? Talvez você olhasse esse texto da Escritura antes e não entendesse isso. Mas por que eu estou dizendo isto? Porque se Jesus teve que passar por isto,
nós também vamos passar no mesmo caminho. Você sabia disto? As pessoas entram na igreja, mas elas não têm que entrar na igreja por entrar na igreja só. Ninguém está se refugiando aqui para fugir, para com medo de ir para o inferno. Não, meu filho. Você foi chamado como um filho. E também como você foi chamado como um filho, você tem que passar pelo mesmo processo. Há um pai nos observando. Quando você vê o pastor pregando aqui que nós devemos viver uma vida cristã correta, nós estamos induzindo você a que você seja um filho que se importe com os negócios do pai, porque você um dia tem que ser adotado nessa família. Porque se você não receber o processo de adoção, não vai entrar lá nunca. Você sabia disso? Você sabia que as igrejas, muitas delas denominacionais, falharam nesse ponto? Elas descobriram os negócios do pai, aproveitaram muito, mas saíram do caminho. Muitas delas saíram, não conseguiram sustentar isto que é a palavra. Deixa eu lhe dizer isto, porque nós temos que encarar a verdade de frente. Nós temos que saber, porque essa mensagem está abrindo os nossos olhos para saber aonde nós devemos chegar. Porque a nossa carreira não é uma carreira simples, não. Você foi chamado como um filho, você entrou aqui, o pai está conosco em todos os cultos. Para que você veio na escola dominical? Para aprender a ser um bom filho. Você está sentado na cadeira, não para passar um tempo, não para nós contarmos historinhas aqui, para que você se alegre e volte do mesmo jeito, não. Não foi para isso que nós fomos chamados. O profeta diz, nós viemos à igreja para nos tornar melhores cristãos. E eu quero sair de cada culto um melhor cristão. E o que mais alegra um pastor não é o dinheiro, não é a oferta que tem que agradar um pastor, para deixar um pastor feliz. Não, mas é ouvir o que eu ouvi esta manhã, isso nos deixa feliz. Um sentimento que brota no coração, como o Natalino disse, eu quero ser um bom cristão, eu e a minha família, servindo esse Deus daqui para frente. É isso que tem que nos alegrar. E nós não estamos pregando para formar uma denominação, uma igreja a mais. Nós estamos pregando para que haja um melhor relacionamento do povo com Deus. E é isto que Deus está esperando de nós hoje. Agora, será que nós... Agora vem a pergunta. E essa pergunta é individual. Você tem que encarar isso de frente. Será que eu sou um filho que estou me importando com as coisas do meu pai? Será que a minha vida tem sido uma vida que eu tenho dado tudo de mim, me importando com as coisas do meu pai? Ou eu estou me importando mais com as coisas desta vida? Ou eu estou dando mais valor, eu estou distraído, olhando mais para as coisas minhas, da minha casa, da minha família, do meu comodismo, de como eu vou viver, se eu tenho que viver melhor aqui, se eu estou só preocupado com isto, e não estou dando o devido valor para as coisas do meu pai. E eu pergunto mais para você que é um obreiro, você está cuidando das coisas do pai como você deveria cuidar, com todo empenho, ou você está cuidando dos seus negócios mais do que as coisas do pai? É um caso a pensar. Porque há um tutor que Deus deixou para cuidar de nós. Há um tutor cuidando de mim e de você aqui, que Deus não ia chamar um tutor qualquer, mas o profeta diz que Deus deixou um tutor para cuidar de nós, e este tutor é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está todos os dias cuidando de nós. E ele está nos ensinando, olha os negócios do Pai, olha as coisas do Pai. Nós temos que estar mais preocupados com as coisas. Por quê? Porque algum dia desses, o Pai chegará com o Espírito Santo, que é o mesmo, não tem diferença, não é outro. Porque o Pai está aqui através do Espírito Santo cuidando. Mas ele vai dizer, como é que está esse filho? Chegou a hora da cerimônia?
Mas como é que ele tem se comportado? Será que ele tem direitos? Será que ele pode assumir os negócios? Será que ele pode assinar com a mesma autoridade? Porque Deus nos deu coisas. E nós precisamos saber o que é que Deus nos deu. Você está me entendendo? Na mensagem a ele ouvir, é uma mensagem que trata sobre estas coisas. Parágrafo 78. Agora, encontramos então, que seria deste rapaz se ele fosse um bom rapaz? Como o tutor deve ter regozijado ao chegar diante do pai e dizer: pai, eu estou tão contente em te dizer, sabe, aquele seu rapaz é exatamente como tu és. Você sabe para que Deus nos chamou? Para que você não tenha a cara da placa dessa igreja. Não é a placa que você tem que dizer. Como as pessoas dizem: eu sou da igreja fulana de tal. Isso para Deus não vale nada. Deus não quer saber de que igreja você é, de que placa de igreja você foi. Para Deus é nada. O que Deus está interessado é nisto aqui, Olha, o tutor chega e diz: pai, eu estou tão contente em te dizer, aquele seu rapaz ou aquela sua moça é exatamente como tu és. Nós temos uma missão aqui a ser. Nós temos uma missão a fazer. Nós temos uma missão que missão é essa? Nós temos que nos alimentar da palavra, porque nós temos que ser igual ao nosso Pai. Nós fomos chamados para ser. Não para ter uma carteirinha de dizer que eu sou daqui. Não, Deus não se interessa em carteirinha. Deus quer saber se você é isto ou não. Eu quero que o Espírito Santo abra a nossa mente esta manhã. Porque quando ele subiu em cima daquele monte, a voz de um pai tão feliz assim: este é meu filho amado, eu tenho prazer nele. Será que Deus pode dizer a mesma coisa de mim? Será que Deus pode dizer a mesma coisa de ti hoje? Este é meu filho amado, eu tenho prazer nele. Você está me entendendo bem? Olha o que o profeta diz. Sabe, aquele rapaz é exatamente como tu és. Sabe, ele lê a tua palavra e diz: isso é exatamente a verdade. Isso é o que o meu pai disse. O meu pai não pode mentir. Eu creio nisso exatamente da maneira que ele disse. Esse é o filho que Deus se agrada. Como o pai deveria dizer: esse é o meu rapaz, vem. Agora, isto é o que Deus deseja fazer conosco. Agora, se aquele rapaz tivesse nascido em casa como um filho, mas ele não se tornasse um bom menino, não seguisse as instruções do seu pai, ele não tomaria conta dos negócios do seu pai. Aquele rapaz sempre foi um filho, mas ele nunca tinha nenhuma herança. Você sabia disto? Ele nunca receberia nenhuma herança, ele era simplesmente um excluído. Mas ele era um filho, mas não tinha direito. E quando você recebe o Espírito Santo, vocês são filhos de Deus ou filhas de Deus. Isto é suficientemente verdade. Mas se você não obedece a Deus, não anda na luz, não anda na palavra, não crê em Deus, então você não terá herança alguma. Bem, esta é exatamente a maneira que Deus fez isto. Agora observe. O que seria se o rapaz fosse um cavalheiro justo? Ele simplesmente amasse seu pai, ele se interessasse pelos negócios do pai, ele gostasse de ver todas as vinhas exatamente em ordem, cada homem no seu posto do dever,
E se ele encontrasse um homem fugindo do trabalho, e ele chegasse até ele, colocasse os seus braços ao seu redor e dissesse: outro dia, ora, pai, ele passou ali e ele viu que este homem estava fugindo do trabalho. Então ele foi e colocou a sua mão no seu ombro e disse: Senhor, você é servo de meu pai, vem exatamente como você teria feito. Você entendeu isto? A preocupação com o nosso irmão, a preocupação se vê se o meu irmão não está agindo correto, eu vou até ele, porque é isso que Deus se agrada. Isso é o que Deus faria se ele estivesse aqui fisicamente. Qualquer problema que tivesse, ele iria até ali tentando arrumar com carinho, com amor. Essa preocupação com os negócios do pai é o que nós devemos ter. Não ser aquele irmão que não se importa com o outro, de orar pelo outro, de ver: Senhor, ajude o meu irmão, tenha misericórdia dele. Isso é companheirismo, é vida eterna, vivendo para os outros. Eu creio que o Senhor se alegra quando nós tratamos das suas coisas desta maneira. O pai diria: você sabe, eu realmente gosto daquele rapaz, aquele é o meu filho. É como nós dizemos: tal pai, tal filho. Você sabe, ele é o meu filho, eu estou orgulhoso dele. Você sabe o que aconteceu então quando aquele rapaz alcançava uma certa idade? Aquele rapaz era adotado na família. Você entendeu bem? É aqui que nós temos que chegar. Por quê? Porque da mesma maneira que aconteceu com o Senhor Jesus, tem que acontecer conosco. Nós vamos passar pelo mesmo processo. Veja o que diz o livro de Mateus capítulo 12, o Evangelho de Mateus capítulo 12, versículo 18. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. De quem está falando? Está falando de Jesus. De Jesus. De Jesus. Mas se você ler este texto antes, você vai ver que os fariseus, que era o pessoal da igreja, estavam formando um conselho contra ele para o matarem, porque ele estava curando um homem que tinha a mão seca num dia de sábado. Quer dizer, eles não tinham compaixão do seu próximo, que estava lá com uma mão ressecada, precisando de uma cura. Eles não se importavam com isso, eles estavam importando com a lei, que dizia que no dia de sábado não podia fazer certas coisas. Então eles não queriam que nem Jesus curasse no dia de sábado. E porque Jesus fez um bem para o homem, estendeu a mão, eles formaram um conselho para matarem ele. Como é que você vai entender pessoas desse tipo? E eram da igreja, eram pastores da igreja, mas estavam presos àquilo que eles pensavam. Por que eu estou dizendo isso? Nós não podemos estar presos àquilo que nós pensamos, àquilo que nós achamos, àquilo que nós interpretamos. Jogue isso no lixo. Nós temos que saber estar de acordo com a vontade do que Ele tem para nós. Sabia que a coisa mais difícil é nós nos submetermos à vontade de Deus? Nós estamos muito presos a coisas que nós achamos. Até mesmo pegamos a mensagem e lemos ela e fazemos uma ideia sobre aquilo e ficamos com aquela ideia. E às vezes não é aquela ideia que Deus quer que você tenha, mas você forma a sua ideia. E você começa a agir de acordo com a ideia que você tem dali. Abandone isso. Você não precisa ter a ideia que você pensa a respeito da mensagem. Você precisa dizer o que o Espírito Santo quer dizer com aquele parágrafo da mensagem. Aí nossas atitudes serão diferentes. Quando nós formamos a nossa própria ideia sobre um texto, sobre um parágrafo, ou sobre o que a Bíblia diz, nós entramos em problemas. Nós machucamos às vezes os irmãos e nós entramos em problemas com Deus por uma coisa que a gente acha. E não entendemos muitas vezes que o nosso irmão está em processo, que Deus está permitindo que ele passe por aquilo, seja uma enfermidade, seja resvalando, seja ele cambaleando, seja ele fazendo até uma coisa errada. Deus está permitindo para dar uma lição nele, e nós não estamos entendendo isso.
Deus está trabalhando, mas Ele é um irmão, Ele é um eleito, e Deus tem que trabalhar em nós com os nossos problemas, os nossos defeitos, as nossas lutas, e nós temos que entender o nosso irmão da maneira, nós não sabemos a maneira que Deus está trabalhando, por isso é que nós temos que ajudar, no máximo que a gente puder, e ir, e se importar, e orar, e aconselhar, porque Deus pode estar trabalhando de uma forma que nós não entendemos com Ele. Você está me entendendo? Porque nós também temos que chegar a essa adoção. Mas essa adoção só chegará se o pai tiver confiança em nós de dizer, eu estou feliz com o meu filho, eu estou feliz com a minha filha, ele realmente está interessado, cuidando das coisas. Mas, meus irmãos, muitas vezes nós estamos relaxando em muitas coisas. Como é que nós vamos passar nesse processo de adoção? E você vê que Jesus estava passando por isso, passando por problemas, queriam até matá-lo, e formaram o conselho para o matar. E Jesus, sabendo disso, retirou-se dali, e uma grande multidão acompanhou, e ele curou a todos. Mas aí você vê Deus olhando e diz assim, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem minha alma se compraz. Às vezes nós estamos sofrendo as mesmas coisas em casa, lutas, porque quando nós queremos fazer as coisas certas, sempre vem a oposição. Tem gente que tem oposição dentro de casa, às vezes o pai que as coisas certas vai ter uma oposição, às vezes da própria esposa, dos filhos. Não entendem que ele quer o melhor, não entendem que ele está querendo o melhor para eles, não entendem, às vezes não entendem, às vezes nós não vamos ser entendidos em casa, ou no trabalho, ou no meio da família, nós não vamos ser entendidos se nós queremos fazer a vontade de Deus, que a vontade de Deus não é simples, as pessoas estão muito presas a si mesmas, mas você vê que Jesus agia assim, Pai, lá no jardim do Getsêmani, se possível, passa de mim este cálice, ele não queria passar por aquilo, mas ele estava tão submisso que ele diz assim, todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Eu pergunto, nós estamos dispostos a seguir e a cumprir a vontade de Deus para nós? Olha, que isso é uma questão muito séria, porque às vezes a vontade de Deus é que você passe por certos problemas que você não quer passar. Você olha a luta, quem quer passar por luta? Ninguém, a prova ninguém, mas aquela é a vontade de Deus para você. E você está disposto a pagar o preço de fazer a vontade de Deus? Só que quando você está disposto a que Deus faça a sua vontade, vai se cumprir nisto. Deus olhará para você e diz assim, esse aqui é o meu amado, é o meu filho amado, a minha alma tem prazer nele. Sabe o que eu vou fazer? Eu porei o meu espírito sobre ele. É o que Deus deseja colocar em nós, é o seu espírito. Mas sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente está pegando o espírito uns dos outros. E espírito é fácil de pegar. Quando você vê, às vezes, um distúrbio no meio de um casamento, é um espírito que pega alguém ali, ou a esposa, e ela começa a agir de uma maneira que ela não é aquilo. E o esposo começa a estranhar, mas tu não és assim. É espírito que a gente pega uns dos outros. Pega espírito de parente. Espírito é fácil de pegar. Pega espírito até lendo um negócio lá, pegou um espírito ali. Ouvindo uma coisa, pega-se espíritos. E espírito vai para dentro de casa. Quando você vê uma coisa que não está legal, é um espírito que está ali. Porque quando está o Espírito Santo não dá problema, dá tudo certo. A concordância vem. Então nós temos que parar. Não ficar embirrando. Tem que parar. Parar e dizer, tem alguma coisa errada, vamos consertar, vamos ver onde está. Vamos rejeitar esses espíritos errados que entraram aqui dentro de casa para perturbar, porque o que Deus quer ver é casal feliz, unidos, abraçados, lendo a mensagem dentro de casa, lendo a Bíblia e orando juntos. Às vezes estão falhando nesse ponto, é por isso que espíritos entram. Para de ler a Bíblia juntos, param de ler a mensagem juntos, aí só fica preocupado com o trabalho
e corre para cá e para ali, chega em casa, não tem tempo mais para Deus. Tem pessoas que nem param em casa, só vive batendo perna para cima e para baixo, aí não faz as coisas de Deus que tem que fazer direito, todo dia arruma uma coisa para fazer, não para, hoje eu vou ficar em casa, vou parar para ler a Bíblia, ter um tempo com Deus. Não, está arrumando coisa para cá, para ali, e pega o carro e vem, parece um desesperado, nunca, a gente só vê em todo lugar. Deixa eu te aconselhar esta manhã, você vai ter que passar pelo processo de adoção, daqui a pouco está com a cabeça a mil, não consegue nem se posicionar direito, aí começa. A gente tem que ter, irmão, sensibilidades. Você tem que ter sensibilidade como chefe de casa. Você tem que parar e pensar, deixa eu ver como é que está, fazer uma análise, deixa eu ver se a coisa está indo bem, se não está, como é que está minha família, minha esposa, como é que estão os meus negócios, como é que está a minha vida. Você tem que parar para ver. Se não para dar uma análise, vive só correndo, não dá tempo para Deus agir, para operar, porque Deus tem que ter um momento que, se você tiver uma comunhão com Ele, Ele vai falar com você, dirigir você, diz, faça assim, meu filho, faça assim. O Espírito Santo é o tutor que está nos ensinando, mas Ele tem que dizer, nós temos que dar tempo para Ele falar, para Ele nos dirigir, para Ele vir na nossa mente. E assim, eu como pastor, se eu não cuidar disso, eu vou ficar igual um desesperado, porque amanhece o dia, aí um liga, outro liga, aí já estou preocupado com uma coisa ali, alguém está doente ali, tem que visitar alguém, e tem que correr para cá, e a esposa diz, olha, vamos ali, e se deixar por ela, a minha esposa me toma a semana inteira para sair com ela no carro, para sair para baixo, e tem que ir ali no shopping, tem que não sei aonde, tem que resolver, e eu fico o motorista dela, se eu não prestar atenção. Aí não tenho tempo para Deus para sentar e dizer, eu tenho que ter uma hora com meu Deus, em que eu sento e fique tranquilo, pegue a Bíblia e leia, pego a mensagem e leio, e vou fazer as minhas anotações para eu pregar, porque ela não vai pregar no fim de semana. Qualquer dia eu vou ter que mandar ela pregar aqui então. Eu tenho meus compromissos, tenho que pregar muitas vezes 3, 4 vezes no fim de semana, direto, então tenho que me preparar para isto. Não é verdade? E ela tem que entender, mas ela entende, eu não estou dizendo que ela assim, ela entende. Minha esposa me entende. Se tem uma coisa mais maravilhosa que tem, é a minha esposa. Essa minha namorada há 30 anos, vocês sabem, vocês conhecem ela também. Ela me ajuda, ela vai comigo, mas ela é esposa, ela é mulher. Mulher é assim, de vez em quando, vai para cá, ali. Eu tenho que parar, eu tenho que saber, não, é a hora de eu parar. Eu digo para ela, não me chama hoje, eu paro aqui. Fico tranquilo, deixa eu estar com meu Deus. Você precisa disto. Como é que você vai ser o pastor da sua casa e você não se prepara? Ninguém pode pregar sem se preparar. E você é o pastor de sua família, mas você é um pastor que não cuida direito. Por quê? Porque você não senta para ver o problema da sua família, vai resolver, aí daqui a pouco os espíritos entram, aí está todo mundo brigando e pau, e palavras, e problemas, e vão se machucando, tentando resolver no gogó. Isso não se resolve nada espiritual em palavras, não tem ninguém que vença o diabo em palavras. As coisas espirituais se vencem no campo espiritual, é com oração. Você quer ver as coisas em ordem, ponha para orar, leia a palavra, chame Deus à cena e deixe Ele entrar em cena e você vai ver as coisas se resolvendo. Senão vai se matar falando e não resolve nunca, e o espírito fica rindo e não sai de casa. Eu estou falando, irmãos, sobre adoção. E eu termino com isto aqui, porque a gente tinha que ir aprendendo coisas hoje tremendas, tá? Eu só quero ensinar você que tem procedimentos, que Deus está olhando as nossas atitudes. Se você é um músico, você tem que fazer o melhor que você pode, tocar, dar tudo de si e fazer além, não é só vir só para o ensaio, ensaiar e vir tocar no domingo, você tem que fazer além, porque se fazer menos, se fazer só isso, Deus ainda não está se agradando, você tem que fazer o melhor que você pode, porque você não foi chamado para ser um músico qualquer, você foi chamado um músico para ser da noiva do Senhor Jesus, e não pode ser qualquer um, tem que ser especial.
Se é chamado para um cargo ali, seja de diácono, seja do porteiro, faça o melhor, chegue aqui na hora certa, porque tem uma hora certa para você chegar aqui, estar no seu posto do dever, recebendo os irmãos. Você tem que fazer e cuidar com o melhor que você pode, porque o Pai está te observando, e você vai ter que passar num processo de adoção naquele dia. Agora, só vai passar se ele se agradar do seu trabalho. E tem uma, seja músico, seja lá no botão, seja tesoureiro, você não pode reclamar de nada. Você não está fazendo para mim? Você tem que chegar e cumprir o seu trabalho no tempo certo. Se você não tem tempo, então larga, não faz. Mas se você não tem tempo para Deus, para fazer primeiro para Deus, primeiro para Ele. Que às vezes você não, o cheque venceu naquele dia, você tem que, obrigação, nem que você saia correndo e vai lá, porque tem que depositar aquele cheque, porque senão vai voltar, vai prejudicar a tua conta. E para Deus? Não, Deus pode esperar aí, ó. A hora que der, eu faço, e vou fazendo como dá. O problema é seu, tem um pai te observando. Você tem que passar no processo de adoção, uma hora ele vai te chamar. Vamos ver se deu certo ou não deu. É bom, né? É bom. Mas que você faça para Deus o melhor. Nem que seja varrer, lavar essas cadeiras. Isso não é um trabalho de menos dignidade. Pelo contrário, eu vou fazer aonde a noiva do Senhor vai sentar para ouvir a palavra. Eu vou lavar essas cadeiras com o melhor que eu posso. Eu vou varrer esta casa com o melhor que eu posso. É um salão? É simples, mas aqui a noiva se congrega, aqui Deus vem. É aqui que Ele vem na reunião com seus filhos. Eu vou cuidar do banheiro, eu vou fazer o melhor que eu posso. Tem que passar desse processo de adoção. Amém? Bem, nós temos que aprender esta manhã. Se você é esposo, esposa, seja a melhor esposa. O problema é que as irmãs, muitas delas, não têm revelação de quem elas são esposas. Deixa eu puxar a tua orelha. A minha esposa tem que saber que ela não é só esposa do Jorge, ela é esposa do ministro, Hoje eu vinha puxando a orelha dela. Ela não pode falar qualquer coisa que ela quiser, não. Não, ela tem que saber. Ela é esposa de um ministro, tem um posto diante de Deus. Eu posso ter minhas falhas, que eu não sou perfeito. Posso ter, falei, mas eu posso ter minhas falhas. Como sempre eu tenho, que eu não sou, eu sou ruim, tenho minhas falhas, não sou perfeito. Mas ela tem que ter uma postura relacionada à minha posição. Não é verdade? E o seu marido dentro de casa? Ele não é um qualquer, não é um marido lá de fora, não é um qualquer, ele é um músico, ele é um músico do Senhor, você tem dever de respeitá-lo. Ele é um tesoureiro, ele está cuidando ali, ele é o diácono, seja evangelista, você tem que saber que ele não é qualquer um. E tem uma, se você não cuida e nem fala as coisas corretas que você tem que falar, Deus vai cobrar de ti. Não cobrou da irmã Meda? Mas era o profeta. Não importa, ele era o profeta. Mas são as funções, os ofícios que Deus coloca, cada um no seu ofício, diante de Deus. Tá certo? Aí, mas é só para as mulheres. É primeiro para vocês mesmo. Primeiro para vocês. Primeiro para vocês, porque nós temos que começar. A igreja ela tem que ser obediente ao Senhor Jesus, que é o sumo pastor em primeiro lugar. E os maridos têm que tratar bem suas esposas. Eu sempre disse isso, eu nunca disse que o marido deve tratar mal. Vocês sabem que eu ensino, tanto para um como para outro. E eu vou começar uma série de mensagens que estou me preparando. Equilíbrio, e nós vamos falar o equilíbrio dentro do lar, e vocês se preparem, nas escolas dominical, nós vamos começar pelo lar, o equilíbrio no lar, o equilíbrio nas finanças, o equilíbrio em todos os sentidos da nossa vida. Deus está tocando o meu coração para falar sobre equilíbrio, e eu tenho que pesquisar bem, porque nós vamos tocar todos os pontos que são necessários, tá bom? E nós vamos aprender.
E por quê? Porque nós temos que ser o cristão que Deus quer que nós sejamos. Se a cobrança vem, é porque Deus quer que nós sejamos os filhos que Ele vai se agradar. Amém? Chega de viver uma vida qualquer, de qualquer maneira, às avessas, e sair lá fora e já vive bem. Aqui não, nós fomos chamados como filhos, para ser os filhos que vão passar no teste de adoção. E Deus quer nos dar do seu Espírito, Ele quer fazer a mesma coisa. Aí você tem direito a todas as heranças. Por isso que muitas vezes nós pedimos certas coisas e não recebemos. Não, mas se você receber o processo de adoção, como Jesus recebeu, a sua assinatura vai ser como a do Pai. O Pai se agrada tanto que a herança é sua. Tudo que tem na palavra vai ser seu. Tudo que você disser é isto, Ele assina embaixo. Quando você diz, você recebe, em nome de Jesus. Mas tem que passar no processo de adoção. E todos nós temos que passar. Porque antes Paulo disse, nós éramos meninos, mas agora não. Nós temos um tutor que está nos ensinando todo dia. E nós vamos aprendendo a ser pessoas cristãs como Ele quer que nós sejamos. Você quer isto? Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Nós vamos falar mais sobre este assunto com alguns detalhes a mais. Hoje nós estamos numa escola dominical para aprendermos a ser cristãos melhores. Não um cristão qualquer. Não um filho aí qualquer que trata as coisas de Deus de qualquer jeito. Feche seus olhos. Senhor, eu sei que esta manhã, tem manhãs que nós estamos aqui com um propósito. Às vezes, as coisas vêm de uma maneira como nós não esperamos. Mas eu quero que nesta manhã nós possamos fazer uma análise de como tem sido nossa vida. Se nós temos sido corretos ou se estamos falhando. E eu sei que a falha nunca está no Senhor, sempre está em nós. O Senhor é perfeito nos seus caminhos e não adianta a gente querer culpar o outro. O marido não pode culpar a esposa, nós temos que dizer, a culpa é minha mesmo. Eu que sou falho, eu é que preciso mudar em muitas coisas. Porque este processo é individual. O Senhor chamou filhos, o Senhor não chamou qualquer pessoa. E se são filhos, o Senhor quer que este processo seja feito, porque se Jesus teve que passar por isso, nós também vai ter o dia que nós vamos ter que passar nesse teste, para saber se podemos ter essa adoção ou não, porque se não tivermos, nós estamos fora, e eu não quero ficar fora, Senhor, eu não quero ficar fora, eu quero entrar. Eu sei que cada um dos que estão aqui esta manhã quer entrar, mas tem um processo, Senhor, para isto. Nós precisamos passar por essa adoção. Agora, o Pai está nos observando todos os dias para saber se estamos fazendo correto, se não estamos, se estamos preocupados com os negócios do Pai ou não estamos, se estamos realmente fazendo como Ele quer que nós façamos. Há sempre uma exigência maior naquele que se dá mais. Jesus disse, a quem muito se dá, será exigido muito. E Deus nos deu muito. Aleluia. Ele deu o melhor que Ele tinha da sua revelação. Ele nos deu, Senhor, um mensageiro para esta era. Nos deu uma mensagem profunda e maravilhosa. Nos deu algo que Ele não deu mais para ninguém. Ele não foi dar para ninguém. Ele escolheu filhos para entregar isto. Por isso que não é um grupo selecionado. Não é para qualquer pessoa que dá conta de seguir estas coisas. Mas Ele nos escolheu para isto. Agora, Senhor, nós estamos neste processo, não podemos descansar, não podemos simplesmente sentar aí e dizer, eu sou filho, e viver uma vida qualquer. Isso vai mostrar que nós vamos ficar fora. Nós temos que nos esforçar, fazer jus ao chamado que Ele nos deu, à vocação que Ele nos deu. Paulo diz, trabalhai com afinco pela vocação com que foste chamados. Cada um foi dado uma vocação, a cada um foi dado um talento. É por isso que o Senhor chama filhos, é um corpo, cada um fazendo a sua parte, cada
um tem uma participação, e nós temos que fazer o melhor que nós podemos fazer para o nosso Deus. Nós não podemos tratar essa obra de qualquer jeito, não podemos tratar o que estamos fazendo de qualquer maneira, nós não podemos deixar em segundo plano as coisas de Deus e tratar as outras coisas de melhor forma, para o nosso benefício. Não, meu Deus, nós temos que colocar em primeiro lugar o Senhor. O Senhor não quer ser o segundo, aleluia. Nós não cremos em Deus como um segundo, mas às vezes nós colocamos Ele em segundo na nossa vida. Nós tratamos mais das nossas coisas, tratamos mais do nosso reino, tratamos mais do nosso trabalho, tratamos com afinco o nosso trabalho, nós fazemos o melhor, porque nós não queremos falhar, nós não queremos perder dinheiro, nós não queremos empobrecer. E deixamos as coisas de Deus para fazer de qualquer jeito. Senhor, nos ajude. Nós temos missões que foram dadas. Quando o pastor dá uma incumbência para cada um, é para fazer aquilo com o melhor que pode, Senhor. Em primeiro lugar, nós não podemos tratar de qualquer maneira, porque não é o pastor que está fazendo. Nós estamos fazendo algo para Deus, para a casa de Deus, para os filhos de Deus. Israel tratava as coisas assim. Quando era para fazer para Deus, eles iam e faziam. Eles paravam para ouvir a palavra uma manhã inteira. E Davi disse: eu vou fazer uma casa para Deus, e convocou, e o povo foi. E deu, e ofertou, e colocou trabalhadores, e eles foram, trabalharam. Os que foram com Neemias construíram aquele muro, os que foram com Esdras reconstruíram o templo. Eles faziam com o melhor que eles podiam, porque sabiam que estavam fazendo algo para Deus. Nós precisamos fazer isto, Senhor, dar o melhor que nós podemos. Eu preciso fazer o melhor. Eu não tenho ainda feito o que eu deveria fazer com o melhor, meu Deus. Eu tenho tentado, mas eu não consigo. Mas me ajude, eu quero passar nesse teste de adoção. Eu sei que um dia chegará e o Senhor cobrará, e aí chegará a hora que nós ou passamos ou não passamos, ou seremos adotados realmente nesta família ou não. Nós estamos neste processo de adoção. Se Jesus teve que passar por isso, nós vamos passar qualquer dia desse por isso. Aleluia! Nos ajude, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Faça uma obra. Nós precisamos nos importar mais, ajudar mais este ministério, nos colocar o ombro e dizer: eu quero ajudar de uma forma, eu quero ir, eu quero dar a minha participação. Se eu não posso ir, mas eu contribuo, sei lá, eu faço qualquer coisa. Oh Deus, nos ajude a passar neste teste. Nós nos colocamos em tuas mãos. Olhe para a irmã Olga, nossa irmã que está enferma, Senhor. Ela precisa de Ti agora. Nossa irmã, estenda sua mão de poder para fazer uma obra, nossa irmã, uma obra poderosa, uma obra gloriosa, de cura, de restabelecimento. Completa em sua saúde, meu Deus. Faça algo pela nossa irmã. Nós queremos vê-la aqui conosco, se alegrando em Ti, Senhor. Pai, que o Senhor possa restaurá-la completamente. Olhe para a irmã Olinda, Senhor, que não está bem. O Senhor sabe o que ela está passando, os problemas que tem acontecido ali, que tem afetado a sua saúde, mas em nome de Jesus Cristo, o Senhor é Deus para fazer melhor do que pedimos, melhor do que pensamos. O Senhor restaure a saúde da minha irmã, dê uma solução para este problema, meu Deus, que em nome de Jesus Cristo nós possamos ver o Senhor agindo. O irmão Mário está com problema de hipertensão, ele vinha para cá para assistir o culto, mas teve que voltar porque não estava bem. Mas em nome do Senhor Jesus, o Senhor faça uma obra, e diz que o desejo dele é estar à noite conosco, que o Senhor possa dar saúde ao meu irmão, aleluia. Oh meu Deus, restabelecendo completamente, meu Pai, e ajude-nos, meu Deus, a cada um de nós. Olhe, Senhor, para esse trabalho que vamos fazer de batismo, que o Senhor sustente estes irmãos em suas mãos e faça uma obra poderosa, e nos ajude, que nós possamos estar de volta logo mais à tarde para estarmos em sua presença. Tome-nos em tuas mãos, leva-nos em paz e guarde-nos, pois nós te agradecemos, meu Deus, no precioso nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Deus vos abençoe, meus irmãos. Deus vos ajude.